paz do Senhor, adolescentes! Que dia lindo! Bem-vindo a mais uma escola dominical da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Estamos na lição de número 10, nesse domingo de manhã. Que manhã maravilhosa, que linda manhã que o Senhor nos deu. Aliás, se deitamos, dormimos e levantamos, é porque o Senhor nos tem sustentado. Iremos falar nesta manhã. Aliás, todas as nossas lições são importantes. Não existe uma lição que não seja importante, né? Mas essa lição aqui, ela vai falar como nos comportar com o nosso próximo. Igreja, o lugar de todos os filhos de Deus. Lição de número 10, nós vamos aprender nessa manhã maravilhosa. Eu quero que você saia daqui aprendendo muito mais da palavra de Deus, né? Você que está na sua TV, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, eu não sei onde você está assistindo, como você está assistindo, ou com quem você está assistindo, mas que você seja grandemente abençoado e toda a sua família nesta manhã, ouvindo e aprendendo e praticando a palavra de Deus. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. A leitura bíblica, né? Antes da leitura bíblica, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Quero orar com você, chamar a você a orar nesta manhã, né? Você que está aí sentado no seu sofá, não sei onde que você está, mas que você esteja ligado no trono de Deus, pedindo a proteção de Deus e a graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso. Queremos passar, meu Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que sejamos, meu Pai, como o salmista que diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ó Deus, como o salmista fala, como purificará o jovem teus caminhos, observando conforme a tua palavra. Meu Deus, viver neste mundo está cada dia mais difícil, porque vivemos em um terreno hostil ao teu evangelho e a todos aqueles que o praticam, ó Pai. Meu Deus, nos ensina, através da tua palavra, a amar o nosso próximo, a viver com o nosso próximo e não fazer acepção de pessoas, pois iremos aprender um pouco mais sobre isso nessa manhã. Deus, te damos graças porque o Senhor tem nos ouvido. Te damos graças porque os céus sempre estão abertos e os teus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste lugar. Pai, te louvamos por tudo, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso aí, vamos ficar com a nossa leitura bíblica, Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9. Olha só que leitura maneira, que leitura maravilhosa que você vai aprender agora. Acompanhe aí. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A mensagem, nosso texto áureo se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui em Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre que não há vários tipos, né, de raça, né, aqui, ou até mesmo de servos, ou de qualquer tipo de separação de pessoas. Quando falamos em igreja, o que nós entendemos por igreja? O que nós entendemos por igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Lembrando que nem todos são filhos de Deus. Jesus disse que, e todo aquele que o receber a Jesus, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então, agora que recebemos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, e se você ainda não fez, não perca tempo, faça nesta manhã, faça neste momento, faça agora. Entregue a sua vida para Jesus. Assim que entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos parte de um povo chamado igreja, a qual Jesus diz em Mateus 16, sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo, né? Antes mesmo do mundo existir, já foi idealizada por Deus. Jesus Cristo, em Apocalipse fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, na mente, no plano de Deus, o plano da salvação do ser humano já estava traçado,
que era a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele, é claro. E assim, através do teu sangue, ele comprou um povo e deixou aqui na terra, mas um dia vai voltar para buscar esse povo. E esse povo se chama igreja, né, do grego eclésia, chamados para fora. E este lugar agora é um lugar de todo o Filho de Deus, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, na igreja, não existe, quando Jesus olha para a igreja, ele não está vendo ali o rico ou o pobre, o negro ou o branco, a mulher ou o homem, ele está vendo o seu povo. Aliás, até mesmo, né, quando Deus olha para nós, ele vê em nós Jesus. Ele vê em nós o Filho dele, porque recebemos a Jesus, temos Jesus. E Jesus, ele é a manifestação do amor de Deus. A ira de Deus não está sobre nossa vida porque recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E agora, olha só, nós, antigamente, éramos inimigos de Deus. Quando Jesus morre por nós, ele nos torna amigo de Deus. Agora, ele nos faz a paz com Deus, ou seja, não tínhamos paz com Deus. Agora, o pecado fazia essa separação. E quando entregamos a nossa vida para Jesus, agora, a primeira coisa, Jesus nos dá a paz com Deus. Ou seja, restauração. Éramos inimigos, nos tornamos amigos de Deus. Agora que temos paz com Deus, Jesus também nos dá a paz de Deus, que está em nossa vida e é manifesta através do fruto do Espírito Santo, que é a paz. Então, quando Deus olha do céu para a terra, quando vê a sua igreja reunida, ele vê o seu povo. Ele vê o seu povo. Diz assim, ele passou a régua, nivelou todo mundo. Não existe mais, não existe menos. Todos nós temos a mesma importância, porque todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue. O sangue que jorrou na cruz do Calvário pelo negro, jorrou pelo branco. O sangue que jorrou na cruz do Calvário pelo asiático, jorrou pelo europeu. O sangue que jorrou na cruz do Calvário pelo norte-americano, também jorrou pelo latino-americano. O sangue que jorrou na cruz do Calvário pelo homem, também jorrou pela mulher. Então, e também pelo pobre e pelo rico. Então, se Deus não faz acepção de pessoas e Ele nos criou a imagem dEle, e Jesus veio restaurar isso, a imagem de Deus no homem, que se havia perdido pelo pecado, então agora, por que nós devemos fazer acepção de pessoas? E essa lição, ela vai nos tratar de coisas muito interessantes, sabe por quê? A acepção de pessoas é algo que fazemos, às vezes sem perceber. Sem perceber, estamos fazendo acepção de pessoas. Não porque, às vezes, ela vem de forma disfarçada. Às vezes pensamos, não porque eu rejeitei a esse, é porque eu preferi esse. E sem perceber, fazendo rejeição àquele. Então, vamos ver, Jesus Cristo comprou um povo, um só povo. Não tem Jesus, às vezes nós vamos na igreja, né, aí ouvimos pessoas falar, é um prazer estar conhecendo mais uma família de Jesus. Ei, Jesus só tem uma família, ele só tem uma noiva. Né? Então, é mais uma parte dessa família. Então, quando recebemos a Jesus, nós somos agora a igreja, a eclésia, um povo chamado para fora do mundo, para fora do pecado, para viver em santidade e união e comunhão, uns com os outros, sem acepção de pessoa. Não é comunhão somente com quem, o meu espírito vai com fulano, mas o meu espírito não se dá com o espírito ciclano. Vamos falar sobre isso. Né? Cuidado, você é vaso. Jesus nos fez vaso, não panela. Não existe panelinha. Para com o negócio de panelinha, com a hora a pressão vai explodir e pode tudo se dar muito mal. Então vamos lá, vamos para a lição. Já falei demais já, né? Vamos para a lição aqui, né? Olha só, vamos descobrir. A igreja é um lugar de comunhão. É o lugar onde os irmãos se reúnem para louvar ao Senhor, orar, aprender escrituras e servir uns aos outros. Hoje, muitas pessoas não querem mais servir. Querem ser visto, mas não querem serviço. Querem ser servidos, mas não querem servir.
uma vez que o próprio Cristo nos deu exemplo, ele veio para servir. Eu quero que você preste atenção nisso, porque o serviço na casa de Deus é muito importante. Às vezes a pessoa pensa, eu não quero servir, não quero servir. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E na casa de Deus não adianta, é lugar de serviço. É lugar onde estará servos, todos nós somos servos. E no céu, olha que interessante isso. Né? No céu, de todos os títulos que se encontram na igreja, lá só vai ter um título, servo. Porque lá não vai precisar de um título de pastor, porque não vai o sumo pastor já estará lá. Não vai precisar do evangelista, porque não haverá ninguém para evangelizar. Não haverá o presbítero, porque não haverá ninguém para orar por eles. É o servo. Aí se você voltar lá no Egito, quando estava o povo do Egito, quando saiu para Canaã, a geração que morreu no deserto, a geração que saiu do Egito, as maiores, todos morreram no deserto. E ali foi feito um novo povo. E somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Josué, e Yeshua, Jesus, Senhor, e Calebe, servo. Só vai entrar na terra prometida o Senhor que já está lá e os servos. Então, viva para servir, aprenda a servir, e ao seu próximo. Sirva ao seu próximo. Viva em comunhão com o seu próximo. Olha só, a igreja é um lugar de comunhão, comum união. O Salmo 133 fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Quando o óleo descia sobre a barba do profeta, do sacerdote, aquela barba grande, então quando o óleo descia, aquele monte de fio de cabelo, ele se tornava um só. Aquele monte de fios de barba se tornava um só, porque o óleo fazia aquela união e vai descendo até a orla das suas vestes. Então, é nessa união, através do óleo do Espírito Santo, que nos dá essa união e essa comunhão. É lugar de louvar a Deus, é lugar de louvar ao Senhor. É claro que não é um único lugar, você pode adorar a Deus na sua casa, mas é um lugar exclusivo para adorar a Deus. Lugar que foi separado para adorar a Deus e para aprendermos. Esse negócio de ir para a igreja é para adorar a Deus, para ter comunhão. Eu vou ser crente em casa, eu vou ser igreja desigrejada. Olha, igreja desigrejada? Isso existe? Como diria outro, pode isso, Arnaldo? Igreja desigrejada? Não pode. Não. Lembrando que você não é a igreja, você faz parte da igreja. Você é um membro do corpo. E o corpo é a igreja e o cabeça é Cristo. Você sozinho, você não é igreja. Você faz parte da igreja. Então, outra coisa, é lugar para aprender as Escrituras. É lugar de aprender a palavra. É o lugar onde aprendemos a palavra de Deus. Ora, e a fé, Paulo fala aos romanos, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E onde ouvimos? É na igreja, é aqui. É neste lugar que você vai ouvir e vai aprender da palavra de Deus. A igreja primitiva superou essas dificuldades, aprendeu a conviver em comunhão e em unidade. Olha que a igreja primitiva, ela foi criada, o seu berço é no judaísmo, é na Judéia, Jerusalém. E ali foi crescendo e o judeu teve que superar, aprender essas dificuldades de quê? De adentrar um povo diferente. Um povo que não falava a mesma língua, um povo que não tinha o mesmo costume, um povo que não tinha o mesmo pensamento. Mas a igreja é lugar disso, Vinde como está, aí depois veja como ficar, Nós vamos falar mais na frente, vou falar depois sobre essa questão. Não é só porque a acepção de pessoa é uma coisa, não é só porque devemos amar a pessoa, mas não o pecado da pessoa. Muitas pessoas confundem essa questão aí, essa situação, e quer, com sapatinho de algodão, querer que a igreja aceite todas as suas bagagens e todos os seus pecados. Não, não é assim. A igreja não é lugar de você viver com suas bagagens e seus pecados. Pelo contrário, no altar, na cruz do Calvário, é o lugar de você deixar suas bagagens e os seus pecados. Então vamos mais para frente, vamos lá.
a importância do tratamento respeitoso da igreja. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, escreveu essa carta em 62, depois de Cristo, mais ou menos. Essa carta para instruir um grupo de cristãos, lembrando que Tiago, ele não escreveu especificamente a uma igreja local. Essa é considerada a carta universal, epístola universal a várias igrejas, né? Podemos observar que o apóstolo está tratando de um assunto específico e prático, a forma como os ricos e os pobres eram tratados quando chegavam na reunião. Olha só, que coisa triste que acontecia. O apóstolo Paulo também ensinou, né? Mas aqui Tiago também ensina sobre isso. Como isso acontece com a gente, irmãos. Isso acontece constantemente. Às vezes as pessoas chegam mais arrumadas, mais bonitinho, com um carro melhor, nós já vamos tratá-lo de uma maneira diferente. Quando chega uma pessoa mais simples, uma pessoa mais maltrapilha, né? Uma pessoa menos arrumada, nós tratamos diferente. Aí entra a questão da natureza. Às vezes nós, para uma desculpa para o nosso pecado, nós falamos, mas isso é natural, irmão. Mas isso é natural, evangelista. Mas isso é natural. Você vê uma pessoa mais bem arrumada, você vai ver que a pessoa tem mais importância do que a pessoa. Eu não sei se é natural, mas você acha natural? Faça o seguinte, deixe, adolescente, que o sobrenatural haja na sua vida. Deixe que o sobrenatural domine a sua vida no completo. Se encha do sobrenatural na hora da recepção. É muito gostoso, é muito bom quando estamos nos envolvendo no sobrenatural, na hora da ministração, na hora da pregação, na hora da palavra, na hora do louvor. Quando o louvor é bom, quando o louvor mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso, né, com a nossa vida, renova o nosso espírito, é renovado. É maravilhoso. Mas lá na recepção, lá no início do culto, até mesmo depois do culto, quando você está com seus colegas, né, naquela comunhão pós-culto, né, você tem que deixar o sobrenatural agir na sua vida. Eu tenho que deixar o sobrenatural agir na minha vida. Vigiarmos para não cairmos nessa negligência em fazer essa separação de pessoas. Achar que eu não sou, aquela pessoa não é digna de andar comigo. Aquela pessoa, ela tem como diz, né? Está em outro patamar, eu estou em outro patamar. Eu estou mais num patamar mais elevado, então eu não posso andar com eles. Eu não posso nem chegar perto deles. Cuidado com isso. Cuidado com essa separação de pessoas. Nada te impede de ter um amigo mais chegado. Mas, às vezes, uma pessoa quer nos aproximar da gente, quer se aproximar do nosso grupo, e nós fechamos o grupo. Nós fechamos aquele grupinho, aquela panelinha, e mais ninguém entra. Porque nós decidimos quem vai ser. Deixe Cristo decidir por você. Tenha essa comunhão com o seu próximo. Né? Então Tiago está determinado a mostrar que a acepção de pessoas é uma prática incompatível com a genuína fé em Cristo. Ele claramente diz que honrar ao rico por causa da sua aparência e posses é desprezar o pobre, é fazer distinção. Muitas vezes também quando as pessoas querem honrar o rico, não é nem por causa da pessoa do rico, mas por causa da posse do rico. Né? Pessoas que vivem de aparência. Aparentemente tem, aparentemente não tem. Mas o cristão não vive de aparência, o cristão vive de essência. Deixe a essência de Cristo agir na sua vida. Deixe a essência de Cristo mostrar quem você é para o seu próximo. Então, essa questão de, às vezes, tem gente até que fala que é até ruim ter dinheiro uma parte. Por que é ruim ter dinheiro? Porque você não sabe quem são seus amigos. Quando você está com muito dinheiro, né, com muita coisa, né, muitas posses, você tem muitos amigos. Mas se o dinheiro se vai, os amigos se vão. Né? Pessoas, e é por isso que devemos tomar cuidado também. Que às vezes não somos amigos da pessoa, somos amigos do que a pessoa tem. Né? Bajulamos as pessoas e desprezamos os outros. E desprezamos o mais pobre. E sabendo que eu também sou pobre. E esse é o pior. Eu estou na situação, né,
de nível, né, de escolar, nível financeiro, do meu outro amigo, mas eu só quero fazer amizade com o filho do fulano que vem com carro tal para a igreja. Né? Cuidado com isso, hein? Cuidado para não ficar bajulando muito. Não seja interesseiro. Muitas vezes a acepção de pessoa, ela começa por causa do interesse. Tem vários aspectos, mas o interesse, a ganância, o interesse, né, não na pessoa que tem a posse, mas da posse das pessoas, porque pode, né, fazer o que tem um videogame melhor, que eu posso ir na casa dele jogar. Tome cuidado com isso. Você é crente, você é filho de Deus, você é servo de Deus, e você foi chamado para ter comunhão com todos os servos de Deus. A carta que Tiago escreve, apresenta 3 argumentos para condenar a prática. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, para possuírem o reino. Esses ricos eram indignos, porque haviam maltratado e perseguido os cristãos. Olha, Deus aqui não está condenando a riqueza. Preste atenção. Deus não está condenando a riqueza, mas da maneira que aqueles ricos agiam. Deus não condena a riqueza. Tem pessoas mal informadas que lê a Bíblia de cabeça para baixo, que diz assim, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Até hoje eu não achei isso na Bíblia. Eu encontrei na Bíblia que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor a ele. Então, muitos ricos que acham que porque tem dinheiro pode se comprar tudo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar amigos, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que quiser, mas lembrando que o seu dinheiro não vai comprar a sua salvação. O seu dinheiro pode até comprar um bom plano de saúde, pode pagar até um bom plano de saúde, mas não vai comprar a saúde. O seu dinheiro pode comprar muitas coisas neste mundo, mas nunca poderá comprar a salvação, que é dada pela graça através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqueles ricos eram indignos porque haviam maltratado e perseguido os cristãos. Né? Os pobres, eles perseguiam. Né? Aí, quando se converteram, né? Tiago fala sobre isso. Né? Então, você, meu amigo, amiguinho, amiguinha, meu irmão, minha irmã, você tem que orar, né, vigiar e olhar bastante para esses aspectos e esse ponto. Os cristãos devem praticar o amor ao próximo. Isso é incompatível com favoritismo ou discriminação. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar alguns, não é amar outros. É amar a todos. Ei, você não entendeu? Jesus fala de novo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas, Senhor, amar o fulano, o ciclano, a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. E vai além. Amar até o teu inimigo. Bendizeis aquele que te amaldiçoou. E por aí vai. Então, vamos lá. E ele conclui, mas vocês tratam as pessoas pela aparência. Estão pecando e a lei os condena como culpados. A acepção de pessoas geralmente é antecedida pela prática do favoritismo e do enganoso senso de superioridade. Isso é comum na sociedade. Na sociedade porque o mundo jaz no maligno. Entretanto, o povo de Deus deve seguir os princípios bíblicos. Dessa maneira, a igreja sempre deve ser um lugar de comunhão, respeito e acolhimento para todos os irmãos em Cristo. Ei, tem muita gente construindo muro, quando na verdade Jesus te chamou para construir pontes. O meu ego, eu sou superior, eu me acho mais, eu me acho melhor que os outros. Tome cuidado com isso. Eu mereço. Não é idolatria, é egodolatria. Tudo é eu. Parece até que o nome dele é Eliseu, né? Eles e eu. Eles não, eu. Só eles, eu. Tudo é ele. Eu que canto melhor. Hoje, se eu pregar hoje, o fogo vai cair. O pessoal está cantando aí, ó. Deixa eu cantar. Deixa eu pegar naquele violão. Deixa eu pegar naquele microfone. Deixa eu cantar. Aí você vai ver o que é fogo. Como se ele fosse
o portador exclusivo das bênçãos de Deus. Como somente ele fosse o dispenseiro da graça de Deus, quando na verdade é a igreja em si que é dispenseira da graça de Deus. E tem uma frase que eu trago comigo constantemente, eu vou falar para você. É uma pergunta. Você sabe quando é que o homem está com os 2 pés no inferno? Você sabe, adolescente, quando o ser humano está com os 2 pés no inferno? Quando é que, sabe quando? Quando ele começa a agir e a pensar que merece o céu. E quando o homem começa a pensar que é Deus, ele começa a agir igual o diabo. Então, cuidado com o nosso falta de comunhão, o nosso senso de superioridade, achar que é melhor ou maior do que alguém. Isso é pecado. Isso é pecado. E o que vai levar o ser humano para o inferno? O pecado. A acepção de pessoas é pecado. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou alguns apenas, Deus não faz acepção de pessoa. Esse negócio de predestinação, que uns foram feitos para o céu, outros foram feitos para o inferno, isso não existe. Isso não existe. A lição da passada que eu dei aqui, a 5, não falha a memória, falou sobre a escolha, né? E Deus não faz acepção de pessoas. Eu posso decidir escolher Deus ou não, mas Deus já escolheu por toda a humanidade. Deus escolheu você. Deus não te abandonou. Jesus jamais vai te abandonar. No momento mais crucial, literalmente crucial, né, que estava na cruz, no momento mais difícil da vida dele, no momento que ele podia te abandonar, virar as costas para você, ele escolheu você. Quando ele estava lá no Getsemane orando, olha só, ele estava próximo a ser crucificado, mas na sua oração, ele faz o seguinte: Pai, eu te peço por todos esses discípulos que aqui estão. Eu não te peço somente por eles, mas todos aqueles que através da tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele orou por você. Ele escolheu você. Ele decidiu por você. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa a sua etnia. Não importa o tamanho do seu pecado, ele te ama. E quer perdoar os seus pecados. Se você ainda não decidiu por Cristo. Não importa o tamanho da tua dor, do teu problema, ele não te esqueceu. Ele vai agir nessa causa aí. Tenha fé, continue orando. A Bíblia condena em diversos textos a prática da acepção de pessoas. Em vários, né? E você pode conferir Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, Jó, capítulo 13, versículo 8 ao 10, Miqueias, capítulo 2 ao 9, Romanos 2, 11, 1 Pedro 1, 17. Em todos esses textos fala da parcialidade. Pessoas que são parciais, com um ou com o outro. Agir com parcialidade. Às vezes fazendo julgamentos, somos parcial. Ouvimos um lado e não ouvimos o outro e já queremos pré-julgar. Olha só, Jesus e seu ministério precisou lidar com esse tema. Em sua época, os judeus discriminavam os samaritanos. Quem era o samaritano? Tinha entre a Galileia e a Judéia, né, vai passar agora uma artezinha aí, um mapa de Israel, e existia ali Samaria. Os samaritanos era o povo do Reino do Norte, né, que quando os assírios levaram o cativeiro, eles levaram muitos judeus, né, israelitas do Reino do Norte para fora da região, trouxe gente para ali também, então o povo se misturou. E ali foi um povo mestiço. Não era mais o judeu, o israelita puro, né, da tribo das 10 tribos do norte mais puro, aquele povo puro. Já os da tribo de Judá, já os tribo de Judá só não, né? Do Reino do Sul, cujo Judá era a capital, eles foram para a Babilônia, voltaram, mas não se misturavam. Eles eram, né, ainda de puro sangue mesmo, judeus, né, não eram mestiços. Então os samaritanos não eram mais bem-vindos em Jerusalém, e vice-versa. Né? Criou-se assim uma rinchazinha entre os samaritanos e os judeus. Tanto que para o judeu ir para Galileia, né, Jesus mesmo, né, que andou muito para Galileia, né, foi criado em Nazaré, Cafarnaum, né, ele ali
pregou muito no mar da Galileia. Então, constantemente, ele passava por esse trecho, né? Só que tinha um caminho, que era o caminho pelo Vale do Jordão, que era um caminho 12 quilômetros entre a Judéia e a Galileia, 12 quilômetros mais longe. O judeu, né, escolhia passar por ali, por aquele caminho, só para não passar pela região de Samaria. Mas quando Jesus foi para a Galileia a certo ponto, a Bíblia fala, era necessário passar por ali. Não era necessário, simplesmente, somente por questão geográfica, não. Porque além de tinha o caminho do mar, que era um pouco mais longe, tinha um caminho, né, o caminho ali próximo ao Jordão, né, do Vale do Jordão, e tinha um caminho de passar por Samaria. Era necessário, não por questões geográficas, mas era necessário por questões espirituais. Era necessário por questões evangelísticas. Era necessário por questões missionárias. E Jesus e o samaritano, nós vamos falar mais sobre isso depois, o samaritano, ele não adorava no templo, ele adorava no monte, ali, né, a Deus. E Jesus, quando chegou numa cidade chamada Sicar, na Samaria, Samaria era um conjunto de cidades, sentou próximo ao poço, ao meio-dia mais ou menos, os discípulos foram para a cidade procurar comida, e naquele momento veio uma mulher, a mulher para pegar água no poço. E Jesus olhou para aquela mulher e pediu água. E a mulher, quando olhou para Jesus, já foi também com aquele ar de preconceito também. O samaritano, quando o judeu. Como tu pedes a minha água, sendo tu judeu e eu samaritana? Ou seja, tu é judeu, tu não tem que pedir água para mim não. Né? E como é que aquela mulher soube que Jesus era judeu? Através de suas vestimentas, né? Olha só. E como como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso, como ele quebra a barreira do preconceito. Aleluia. Como ele quebra as barreiras dos preconceitos seculares, milênios, não importa o tamanho do tempo, dos preconceitos. Ele começa a falar com a mulher. Ó mulher, se tu soubesse quem te pede, eu lhe daria água da vida. E foi falando. Aí chega um certo momento, ela não chama mais Jesus de um simples judeu. Ela chega e fala, Senhor, vejo que tu és profeta. Ó, já levou no patamar, já levou o patamar, né? Vejo que tu és profeta. E ela começa a falar, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos salvar, tal. E começa a falar, e Jesus fala, eu sou o que te fala. E o que aquela mulher faz? Ela vai, ela foi lá fazer o quê? Pegar água. Saiu de lá sem a água do poço, mas saiu de lá cheia, transbordando de água da vida. E foi para a cidade, voltou para casa, entrou no seu quarto, voltou para a sua vida normal? Não. Ela começou a pregar, começou a anunciar, começou a falar sobre Jesus que acabara de receber, ou seja, aquela água que Jesus falou, a água que jorra, estava jorrando verdadeiramente. E ela agora não fala, olha, e ela não falou lá na cidade, olha, tem um judeu sentado lá no poço pregando. Não. Ela não falou, olha, tem um profeta lá no poço pregando. Não. Sabe o que ela falou? Que o Cristo estava lá. Que o Messias enviado por Deus estava lá. Olha como as barreiras do preconceito caíram por terra. E todo mundo foi lá ouvir a mensagem do Cristo, do judeu. Daquele que no princípio era apenas um judeu para aquela mulher. Eu não sei como você vê Jesus. Como um simples homem, como somente um homem inteligente, somente como um homem sábio. Aquela mulher, no seu primeiro contato com Jesus, viu apenas um Jesus. E ela conhecia a história do Messias que viria. Ela conhecia a história. Às vezes, só conhecer a história de Jesus não bastou para mudar a sua vida. Só conhecer a história de Jesus não basta para mudar a sua vida. Sabe que você precisa para mudar a sua vida? Conhecer o Jesus da história. A história de Jesus não foi suficiente? Conheça o Jesus da história. Né? E interessante que, olha só, e aí os preconceitos foram caindo por terra. Agora, uma pergunta, quer ver? Olha só, a mulher samaritana. Olha como Jesus veio para desfazer quebrar todo esse preconceito, todo esse muro de preconceito. Jesus conta a parábola de um certo homem que saiu de Jerusalém e desceu para Jericó.
e no meio do caminho foi assaltado. Bateram nele e ficou quase morto. Passou o sacerdote e passou o levita, pessoas que viviam na casa de Deus, pessoas que viviam na obra de Deus. Mas passou um e o ajudou aquele homem, tratou das feridas dele, levou ele para uma hospedagem, pagou a hospedagem dele, e se porventura ficasse mais caro, na volta ia pagar. Esse era o quê? Samaritano. E aqui, na parábola do bom samaritano, tem muitas pessoas que querem colocar Jesus como bom samaritano. Não, não era Jesus ali não. Ali Jesus estava ensinando o quê? Uma lição de amor ao próximo. E ele não colocou um judeu como aquele que ama, mas colocou aquele que era desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele, colocou aquele a qual os judeus tinham cargas de preconceito sobre ele, contra ele. E foi ali o bom samaritano, o seu próximo, aquele que às vezes achamos que não é, é o que é. E certa feita, Jesus curou 10 leprosos. E dos 10 leprosos, você sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? Sabe quantos leprosos voltou para agradecer a Jesus? Se você falou um, você errou. Porque nenhum mais era leproso. Nenhum leproso voltou para... Porque aquele voltou um só, mas não era mais leproso. Ele estava curado. Então, dos 10 leprosos, quantos voltaram para aceitar, né? E agradecer a Jesus? Nenhum. Voltou um, mas não estava mais com as lepras. E esse, a Bíblia fala que era samaritano. Do povo excluído, do povo que as pessoas faziam questão de passar do outro lado do caminho, do outro lado da cidade, do outro lado das montanhas, andar 12 quilômetros a mais para chegar em um lugar, e é a pé, não é de Uber, de ônibus não, de avião não, só para não passar perto, o samaritano. Isso Jesus veio para falar, eu escolhi, eu amo a todos. Eu não faço acepção de pessoas e os meus servos também não podem fazer. Enfim, o nosso Cristo deixou o exemplo para seguirmos. Ele tratava todos com bondade, independente da condição financeira, origem, nacionalidade, cor da pele, etc. Jesus veio para salvar a todos, judeus, gentil, homem, mulher, pobre e rico. Tinha os judeus e tinha os gentios, de um lado. Os dois se juntam, não é mais judeu, não é mais gentil apenas, agora é igreja. Igreja, lugar dos santos, lugar onde é tratado para curar. As pessoas vêm para a igreja para serem curadas, as pessoas vêm para a igreja para ser tratadas, e você é um instrumento de Deus para curar, para tratar as pessoas. Aquela rio de água viva que fluía na mulher samaritana está fluindo em você também. O fruto do Espírito Santo é para isso, para que as pessoas vejam o fruto, e através de você, querido adolescente, vidas sejam ganhas para Jesus, vidas sejam libertas, vidas sejam curadas, vidas sejam tratadas. Né? Em Cristo, todos somos iguais. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos iguais ou somos diferentes? Eu tenho uma dinâmica, é para ter trazido aqui, né? Eu vou mostrar essa dinâmica para vocês. Eu tenho uma dinâmica que é o seguinte, nós podemos até ser diferentes na maneira de pensar, na cor da pele, né? Diferente no modo de pentear o cabelo, né? O meu é inquestionável. Diferentes em tudo, em vários pontos, mas estar em Cristo é saber respeitar a diferença. Eu não estou falando em questão de pecado. Eu sou diferente de você, mas eu gosto do pecado. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de maneiras diferentes de agir. Conforme, né, isso dentro da mordomia cristã, isso dentro dos conceitos cristãos. Eu não estou falando de liberdade para o pecado e abrindo brecha para pecar e aceitar o pecado. Não é isso.
Não é isso, não. Não confunda amor ao próximo com amor ao pecado do próximo. Não confunda amar o teu próximo é confrontar o pecado dele, né? E não praticar o pecado dele. Amar o teu próximo, meu coleguinha, é confrontar o pecado dele. Não amar e nem praticar o pecado dele também, né? Então, quando seguimos a Cristo, apesar de sermos diferentes, todos somos do mesmo tamanho. Todos somos do mesmo tamanho. Às vezes, como é que nasce o preconceito? O preconceito nasce de um pré-julgamento. Como é que é um pré-julgamento? Eu não conheço a pessoa, não conheço nada daquilo, faço um pré-julgamento daquela pessoa, porque eu vi ela, aparentemente eu vi ela de uma maneira, através da aparência dela, eu julgo ela. Nossa, fulano tem cara de santo, né? Nossa, fulano tem cara de crente, fulano tem cara de cristão. Mas não confunda cara de cristão com caráter cristão. Não confunda caráter santo com cara de santo. Não confunda caráter crente com cara de crente. Então julgamos pela cara de santo e não pelo caráter santo. Fazemos um pré-julgamento. E nesse pré-julgamento da sua vida que eu tenho, eu crio o quê? Um pré-conceito. Agora tem um preconceito. E aí que começa o mal. E aí que termina o mal. O mal começou lá no pré-julgamento. E aí que vai um abismo puxando a outro abismo. Nesse contexto, o evangelho se espalhou por todo o território. Não no contexto do preconceito. Olha, Jesus mandou Pedro na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu. E Pedro teve um sonho de comendo animais impuros, né? Ou seja, Pedro, até um certo ponto, pensava que o evangelho é só para os judeus. Muitos cristãos antigos pensavam que o evangelho é só para ele. Que a salvação é só para ele. Não, meu amiguinho. A salvação não é só para alguns, a salvação é para todos. Para aqueles que estão longe e para aqueles que estão perto. Mas para que eu alcance as vidas para Cristo, é necessário eu alcançá-las no meu coração. É necessário eu amá-las, assim como Cristo amou. Amar o meu próximo como Cristo amou. Um exemplo interessante é a conversão de Cornélio, como eu falei, né? E para a surpresa dos judeus que estavam presentes, quando Pedro pregou para Cornélio, tinha judeu, tinha gentil, tinha várias pessoas ali. Sabe o que aconteceu? Deus desceu com o teu Espírito sobre todos que ali estavam. Deus não escolheu, não tinha uma estrelinha amarela, né, como o nazismo fez, né? Como os nazistas fizeram com os judeus, né? Para dizer, esses são judeus, esses são gentios. Não. Não tinha uma marca para dizer quem merecia ou quem não merecia, mas tinha ali pessoas contritas, pessoas que ouviram a palavra de Deus através da boca de Pedro, e se converteram, né, se quebrantaram e foram batizados com o Espírito Santo. Não importa a nacionalidade. Para ser batizado com o Espírito Santo não precisa ser judeu, não. É apenas crer. Você crê? Eu fui batizado no Espírito Santo, foi em 1997. Nem um dos adolescentes aqui da aula é nascido ainda, eu acho, né? 97. E eu estava numa casa orando, de joelhos. Eu mais outro irmão, nós dois fomos batizados com o Espírito Santo ali. Começamos a orar às 5 horas da tarde, quando acabou era quase meia-noite. Tanto da graça do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então você pode também receber a graça do Espírito Santo, porque Ele não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E que o Espírito Santo ajude que você também não faça essa acepção de pessoa. Assim a igreja de Jesus Cristo cresceu, promovendo a união e a comunhão. Com bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, não é em união, não. O apóstolo João, ele diz, se andarmos na luz, ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem gente que pensa que para ter... eu sou purificado pelo sangue de Jesus, mas não tem comunhão com o próximo. Então não é. Mas só, professor, que eu tento o meu espírito, não vai com o espírito de fulano. Epa, para aí.
Se a Bíblia fala que um só é o Espírito que habita na igreja, não existe vários Espíritos Santos. É um só Espírito, o mesmo que está em mim, está também na vida do meu irmão. Se o Espírito que está em mim não vai com o Espírito que está no irmão, alguém está com o Espírito de porco aí, que não é o Espírito Santo. Se você acha que o seu Espírito não vai com o Espírito do seu irmão, cuidado, não é o Espírito Santo. Porque o demônio não é onipresente. O diabo não é onipresente. Os demônios não podem habitar vários corpos. Vários demônios podem habitar um corpo, né? Mas um demônio não pode habitar vários corpos. Ele não é onipresente. Já o Espírito Santo não. É o mesmo Espírito que habita em mim, também habita em você. Aleluia. Não existe acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Cuidado com isso. Ao dizer que eu não lidou com fulano, eu não lidou com ciclano, né? É a minha natureza, né? É a minha natureza. Deixa a natureza humana de lado. Queime essa natureza. Ora, jejua para Deus queimar essa natureza. Não é a sua natureza que vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é a natureza do Espírito Santo que habita em você. Não deixa a sua natureza predominar. Senão, você aqui vai ficar. Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar grandemente. Nós vamos agora para o nosso café teológico. Hoje uma pessoa muito legal vai estar com a gente, hein? Ó, o camarada é fogo puro. Eita glória! Deus em Cristo possa nos abençoar, meu Deus! Deus em Cristo possa nos abençoar grandemente nesta manhã. Fique ligado que tem muito mais para você. Deus nos abençoe. Continuação da nossa aula aí, a nossa lição de número 10. Mas, como eu falei, temos um visitante hoje muito ilustre para nosso café teológico. Eita glória! Nosso presbítero Marcelo Moreno está aqui conosco, né? Nesta manhã de domingo, uma manhã maravilhosa, para aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Se apresenta aí. A paz do Senhor, evangelista Fábio, a paz do Senhor, adolescentes. Que honra poder estar com vocês aqui nessa EBD, nessa manhã de domingo. É uma satisfação enorme, eu amo muito os nossos adolescentes. E eu tenho certeza que Deus tem muito para ministrar às nossas vidas, na continuidade dessa lição. Meu Deus! Meu Deus, é forte. Então, presbítero Marcelo, a nossa lição, como falou, a questão é o seguinte, o título Igreja é o lugar de todos os filhos de Deus. Realmente, todos os filhos de Deus, o melhor ambiente para se viver, para se comungar, para aprender da palavra de Deus, né, para termos a união e a comunhão, é na igreja. Porém, existe uma questão seguinte, o diabo, como sempre quer distorcer a palavra de Deus, ele quer usar essa questão seguinte para achar que eu me converti, eu vim para a igreja, vim de como está, mas esquecer do ver de como ficar agora, né? Então, existe essa diferença. Como fazer essa questão, assim, a grande questão é como fazer esse ensinamento, essa questão de amar o próximo, porque odiar o pecado e não o pecador é um preceito que, embora fácil de entender, raramente é praticado. Ou seja, a diferença entre o pecado vive no pecador, porque o pecado é um parasita, né? E vive no pecador. Mas como eu posso conseguir amar aquela pessoa e ao mesmo tempo, como é que fala? Denunciar o pecado que nela existe. Perfeito. Como que nós vamos odiar o pecado? É sermos imitadores de Cristo, né? Acho que o caminho, né? A gente tem convicção que o caminho, o modelo a ser seguido é Jesus Cristo, né? E a única forma de nós conseguirmos amar o pecador e ao mesmo tempo odiar o pecado é vivendo conforme a palavra de Deus, né? Seguindo os ensinamentos de Cristo, né? E denunciando, e continuar a denunciar o pecado e a pregar contra o pecado. Interessante que a mulher samaritana, Jesus demonstrou amor a ela. Falou que ela, eu tenho aquilo que tu necessita e muito mais. Você está buscando uma água, mas essa água vai tornar ter sede. Mas tem uma água ainda melhor. Só que ele não deixou de denunciar o pecado dela. Dizesse bem, não tem marido. Sim. Né? Mas teve 5, teve mais. Ou seja, olha só, a Bíblia é muito taxativa sobre isso, né? Efésios 5:11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não é só ser cúmplice, não. Você está fazendo, eu não estou falando nada.
estou certo, será? É interessante, né? Esse caso aí que o irmão disse, né? Da mulher samaritana, a gente vê que Jesus primeiro amou. Isso. Né? Ele acolheu. Então, assim, a nossa atitude quanto ao pecador precisa primeiro ser de amar. Segundo, acolher essa pessoa. Após esses 2 passos, né, a gente poderia até acrescentar outras coisas aí sim, entra agora o nosso papel como profeta dessa geração, né? Doutrinador, então, profeta. Nós, servos do Senhor, os jovens, os adolescentes, falando aqui especificamente para os adolescentes, embora nessa idade, né, eles têm como dever, como servos do Senhor, né, porque todos nós somos tratados como servos do Senhor, independente da nossa idade, né, é de olhar para o pecador, amar o pecador, acolher o pecador, pregar a palavra e automaticamente, ao ensinar a palavra a esse pecador, nós estaremos denunciando o pecado. Isso, com certeza, né? Apresentando ele Cristo. Quando mais você apresenta ele Cristo, mais ele vai esvaziar dos pecados dele. Exatamente. Até porque o que acontece? Nós sabemos as coisas que iam de acontecer, né? A vinda de Cristo, né? Então, como foi até falado já aqui no início, né? Vinde como estáis, mas não permaneceis como estáis. Não, porque é para transformação, né? A vinda é para transformação. Se for para ficar do jeito que está, o que Jesus fez na vida da pessoa? A igreja não é somente um clube social. Não faria sentido nem a gente anunciar o evangelho, né? Porque o evangelho é exatamente isso aí, é mudança de vida, é mudança de comportamento, é transformação, né? O caso da mulher samaritana aí, Jesus, ele amou, acolheu, né? Apontou as coisas que ela precisava ser liberta, foi libertador para ela, né? Trabalhou espiritualmente, biblicamente, né? E com um objetivo. Ele não denunciava o pecado no objetivo de ofender, né? De apontar, de abrir feridas, mas de curar, de libertar e mostrando para ela que ela, deixando aquilo dali, ela ia passar a ter uma paz verdadeira, né? Apontando e conduzindo, impulsionando ela à salvação. Um bom médico, ele vai passar o remédio, mas também vai falar o seu problema. Agora é o seguinte, o tema da lição, igreja, lugar de todos os filhos de Deus, né? Mas nós temos que entender o seguinte, nem todos são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Jesus responde, né? Todo aquele que receber a Jesus, né? E nós somos os filhos de Deus, porque recebemos a Jesus. Foi o poder que foi dado, ser chamado filho de Deus, né? E a questão que eu quero até que o irmão fale um pouco sobre isso é o seguinte, né? Quando a gente vai evangelizar, vai pregar para as pessoas, geralmente, se a gente não estiver em oração e na vida espiritual ali, a gente vai fazer recepção de pessoa. Porque a gente vai preferir a pessoa mais cheirosa, às vezes, né, que está mais bem arrumadinha, né? Não vai olhar uma tropilha e vai passar de lado. É interessante, né, essa pergunta aí. Quando nós vamos evangelizar, né, qual que deve ser assim, a nossa visão e o que deve estar no nosso coração, o objetivo do nosso coração, né? O maior mandamento é o amor. Então, quando a gente entende que nós temos que amar e não fazer acepção de pessoas, nós vamos conseguir ser assertivos nas ruas, né, nas escolas, onde o adolescente evangeliza, né, onde nós estamos passando. Então, nós vamos não viver, sermos parciais, né, ou seja, né, seletivos. Classificar, né? Você merece o céu, você não. Você merece o céu, você não. Esse eu abordo, esse eu não abordo. Até porque assim, a tendência do nosso coração ela é má. Natural, né? Infelizmente, o nosso coração, professor Fábio, é mau, né? Nós somos tendenciosos, né? Então, assim, todos nós temos, se não nos vigiarmos, nós vamos fazer classificações. Isso, né? Nós vamos evangelizar, como o irmão já falou, né? Se esse está com esse tipo de roupa, se esse tem mais o meu estilo, se esse é rico, se esse é pobre, se é um mendigo, né? Até abrindo aqui um parênteses aqui, né? Em muitos dos nossos evangelismos, né? Nós temos um formato, né? Que o irmão já conhece,
E um dia eu elogiei muito a equipe de abordagem, porque eu achei interessante que tem muitos dos nossos evangelismos, né, os dois últimos nosso mesmo, né, em um teve uma conversão de 25 pessoas, no sábado, no domingo 16 pessoas se converteu. E nesse evangelismo do dia 25, eu lembro que foi trago até nós, uma das nossas pessoas da abordagem, então, passava as pessoas ali, a gente estava numa avenida, né, popular, né, comercial, passava pessoas de várias classes sociais, e foram trago para a gente orar várias pessoas, mas trouxeram também um mendigo. E esse mendigo, ele aceitou Jesus. Então, esse elogio, eu dei esse elogio à equipe de abordagem, né? Que exatamente dentro do que foi apontado aqui hoje, né? Eles não fizeram acepção de pessoas, né? Aí é por isso, mas isso você falou aí, dessa questão da escolha. Uma vez numa aula, o professor falou, essa questão é natural, né? Sim, é natural. É por isso que quando você está evangelizando, você tem que deixar o sobrenatural agir. Perfeito. É o Espírito Santo. Mas como saber que a pessoa está sofrendo muito? Às vezes eu falei, você quer a pessoa está sofrendo muito, você quer. É só você ver uma pessoa com a camisa do Vasco, vai lá, chega até ela, está sofrendo. Né? Então, olha só. Então, muitos versículos da Bíblia, então, essa questão do Evangelho. Entenda, isso não é ser preconceituoso. Hoje em dia tem até esse mimizento, mimimi, porque a igreja evangélica é preconceituosa, porque. Não, é uma igreja acolhedora. Mas acolher o ser humano é uma coisa. Não é acolher a sua bagagem. Porque o que faz o homem sofrer, o que faz o homem se angustiar é o pecado. Sim. Então, se for para vir e continuar com seus pecados, por que Jesus morreu? Inclusive. Ao longo do ministério de Jesus, ele fez muitos milagres. João falou assim que faltaria livros, né? Para falar dos milagres. Verdade. O último foi a ressurreição de Lázaro. Não, a ressurreição de Lázaro não. Foi a restauração da orelha do soldado, né? do guarda do templo. Mas o primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar morto, não foi curar um cego, não foi levantar um paralítico, mas foi transformar água em vinho. O primeiro milagre. É forte, né? Sabe o que significa? Que ele veio para transformar. Ele cura? Cura. Ele ressuscita morto? Ressuscita. Mas o mais importante é transformar. Né? Nós temos tendências muito religiosas, né? E quando se fala assim de milagres, logo a gente, de fato, né, quer ver cego enxergar, um cadeirante andar. Visível. Agora, isso entra muito, nessa situação, entra muito dentro do contexto da nossa lição, da parcialidade, né? Você vê que Jesus, ele saiu virtude, poder de Jesus para uma operação, um sinal, um milagre, mas numa festa de casamento. Será que se fosse nós no lugar de Jesus, nós íamos querer transformar a água em vinho só para que aquela família tivesse ali um momento de alívio e conseguisse dar continuidade, né? Na sua festa? Falava assim, não, calma aí, eu passo uma noite orando, eu vou no monte, né? Eu tenho jejuado. Por que eles não compraram mais? Foi para isso que eu vim aqui? Foi para isso que você fecha mundo, pai? Para transformar água em vinho, para acontecer uma festa? Então, talvez nós, no lugar de Jesus ali, talvez nós pecaríamos, talvez eu pecaria, né? Não, eu prefiro ir lá orar pelo cego, eu prefiro ir num hospital, agora transformar água em vinho para que o povo se divirta. E não foi no templo, não foi no templo, não foi no monte, não foi na festa judaica, foi em um lar, em uma casa, em um casamento. Ou seja, a transformação tem que começar dentro de casa. Nossa, isso é muito interessante, né? Começa assim, dentro de casa. E até me reportando novamente ao caso aí da mulher samaritana, né? Que o irmão comentou anteriormente. Se dependesse dos discípulos, né? Nós hoje somos os discípulos. Se dependesse dos discípulos, eles não teriam abordado aquela mulher. Olha só que coisa interessante. Não teria nem passado por ali. Não teria passado por outro caminho. É verdade, né? Eles passariam por um outro caminho, segundo a história, né? Agora, olha o que Jesus fez. Ele não olhou para a história de vida da mulher, porque ele sabia da história de vida da mulher. O texto ele revela a história de vida da mulher. Ele não olhou para aquela briga de dois povos, né, de etnias. Ele não olhou essas coisas, ele olhou para o coração, ele olhou para a alma. Ele viu ali uma pessoa que precisava de ser salva, né? Então, assim, isso cabe muito assim, aos adolescentes dentro da escola, né, no ciclo de família, vizinhos. É muito comum nós olharmos para as pessoas e por um motivo ou por outro... Para a história de vida, o testemunho dela... A gente criar algum tipo de barreira. Barreira. Mas como que Jesus quebrou essas barreiras? Ele não olhou para as situações, para as condições, se o povo brigava ou não, para o passado dela, os comportamentos que ela tinha,
né? Ela é uma pessoa amargurada, né? Porque é histórico de vida, né? Tanto é que ela confronta Jesus em tudo, né? Ela queria, se dependesse dela, ela queria continuar. Ela começou até com preconceito, né? Tu é judeu. Queria continuar com a rivalidade, Tu é apenas judeu. Tá pedindo água a mim? Aí Jesus começou a falar com ela, tocar no profundo. Ah, tu é profeta. Ah, tu és o Cristo. E olha só, né? Jesus se desviando o tempo todo. Olha que papel interessante, adolescente. Né? Em todo o tempo, Jesus ele se desviou do confronto, buscando amar, conduzindo ela, né, a uma visão diferente, trabalhando a alma, curando a alma dela, né, mas para que a vida daquela pessoa fosse salva. Então eu estou dentro da minha escola, talvez por causa do meu partidarismo, das minhas convicções, né, a gente vai criando facções, né, se juntando, trazendo até outras pessoas para defender nossas ideias, né, grupo contra um outro grupo de pessoas. E nós passamos a odiar outras pessoas, e aí vem a pergunta, né? Como que eu posso odiar alguém que Cristo deu a vida por ela? Ele não deu a vida só por mim. Deixa eu falar com você, adolescente. Não permita que o pecado do seu próximo construa um muro entre ele e você, mas que o amor de Jesus construa a ponte entre você e ele. Meu Deus, é forte. Né? Não permita, vai repetindo, vai ficar gravado, né? Mas não permita que o pecado do seu próximo construa um muro entre você e ele, mas com o amor de Jesus em sua vida, o amor de Jesus está na sua vida, então a diferença é você. Aí você que tem que ser influência, não ser influenciado. Não ser influenciado pelo pecado dele, mas quando ele vier para a igreja, aí, quando ele estiver em Cristo, quando as pessoas automaticamente precisam ser discipuladas, ensinadas. E é você, sou eu, somos nós, através do testemunho da palavra, denunciar que Cristo ama o pecador e ele transforma o pecador. Ele não chamou você para cá para você continuar na sua vida de pecado. Onde abundou o pecado, vai acontecer o quê? Superabundar a graça. Meus queridos, vamos nesse momento, né? A irmã vai passar um louvor aí, nós vamos tirar a oferta para esse momento, né? A oferta para a obra de Deus, para a casa de Deus. Permita você, nesse momento, cultuar a Deus, ofertando também nessa manhã de domingo, e Deus em Cristo possa nos abençoar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levar. Isso aí, estamos de volta para encerramento dessa manhã maravilhosa, com esse bate-papo gostoso, deixar que a gente fica aqui até de tarde. Mas antes, lembrar você o seguinte, que hoje à noite, a partir das 18 horas, tem o quê? Nós temos culto. Tem culto na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ao lado do INSS de Campo Grande, na antiga do Couro, atrás ali da Câmara Municipal de Cariacica. E considerações finais aqui, nosso presbítero Marcelo, ele vai dar considerações finais, vai despedir aí, se despedir, depois vai estar orando, né? Mas antes, eu quero me despedir de vocês, né? Deus em Cristo possa vos abençoar. E lembrando, né? Nossa última aula do ano, né? A minha última aula do ano, né? Então, um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de bênçãos e maravilhas de Deus sobre a sua vida. Presbítero Marcelo, nosso irmão Marcelo, né? Nosso grande amigo, vai estar orando a Deus, vai estar, né, se despedindo e orando a Deus nessa manhã de domingo. Muito bem, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, com o nosso evangelista e professor Fábio, nosso irmão Fábio, e dizer para vocês, adolescentes, que continue construindo pontes, como foi falado aqui, né? Sejam sal da terra, sejam luz deste mundo. Deus tem uma história tremenda na vida de cada um de vocês. Eu não tenho dúvida das obras que Deus ele
já tem escrito para cada um de vocês. Vocês são especiais. Para mim foi uma satisfação enorme poder fazer parte desse momento aqui. Um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. Deus abençoe a vida de vocês. Antes de orar, só um pouquinho. Hoje o café foi corajoso, ele veio sozinho, tá? Mas a gente tiver uns patrocínios aí, Masterchef aí, pessoal, ele pode trazer um cafezinho medroso, né? Vir acompanhado, né? Aí vai ter que chamar você de volta, né? Aí tem que fazer o convite de novo. E o copo não tá vazio não, tá, gente? Tá. Cappuccino aqui. Não é figurino não, né? Quero voltar. Então vamos estar orando. Meu Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa EBD. Meu Deus, continue o Senhor operando as suas obras na vida de todos esses adolescentes, na vida do nosso irmão evangelista Fábio, que tem atuado nessa importante missão de falar aquilo que o Senhor deseja ao coração dos nossos adolescentes, os demais professores. Meu Deus, nós o adoramos, entregamos esse dia em suas mãos e em nome de Jesus, amém. Amém. Deus nos abençoe. E hoje à noite tem culto. Quero ver você lá, hein? Venham!